Como eu disse no meu vídeo de 10 melhores filmes de 2020, eu assisti a 111 filmes naquele ano. E claro que desses 111, muitos foram ruins e muitos foram decepcionantes. Eu selecionei aqui então 10 filmes vistos em 2020 que foram ruins e ou decepcionantes. Não existe aqui uma ordem, né? Eu gosto bastante de fazer do menos decepcionante para o mais decepcionante, mas nesse vídeo aqui não vai ter nenhuma hierarquia, não vai ter nenhuma ordem, eu só vou listar 10 filmes que eu não gostei ou que me desapontaram. O primeiro filme dessa lista é um filme brasileiro chamado Branco Sai, Preto Fica. É um filme que tinha tudo para ser bem interessante e revolucionário, mas acaba desapontando demais. É um filme que critica a questão racial, desigualdade racial, preconceito, brutalidade policial, só que ele joga nisso uma trama de viagem no tempo. O filme se baseia num caso real, em que policiais entraram numa balada, numa festa realizada na favela, começaram a dar tiro pro alto e falaram que iam descer o cacete em todo mundo, que iam bater em todo mundo, só que era para os brancos saírem e para os pretos ficarem, porque só preto que ia apanhar. O filme usa esse caso real e conta a história de duas vítimas desse caso de brutalidade, e as vítimas são interpretadas pelas vítimas de fato, porque eles tiveram consequências físicas e severas dessa brutalidade, eles foram espancados pela polícia e eles estão nesse filme para contar a história deles e a história do que aconteceu naquele dia. Só que no meio de tudo isso, o filme joga uma trama de viagem no tempo, em que um cara vai viajar no passado para tentar resolver a questão racial do Brasil. Na verdade não resolver, mas entender como que é a disparidade racial no Brasil, para contar para a galera do futuro, né? Então tinha tudo para ser muito interessante, porque o filme, ao mesmo tempo que ele é uma ficção, ele é um documentário, só que aí você vai assistir, cara, não funciona, o filme é chato, o filme não faz sentido, o filme não explica nada do que está acontecendo, o filme quer dizer um monte de coisa, acaba não dizendo nada, fica desinteressante, entediante, desconexo, não funcionou, infelizmente. O segundo filme aqui dessa lista é O Pianista. Eu não tinha assim grandes expectativas para O Pianista, mas todo mundo que eu conheço me falava bem desse filme. Eu fui assistir e achei mediano, bem mediano para falar a verdade. Assim, eu gosto muito da primeira 1h30 do filme, só que aí de repente para mim o filme para, o filme simplesmente fala: quer saber? Acabei por aqui, zum, e puxa o freio de mão. E o filme ele colide numa parede e aí quando acaba você fica, era essa a história que você queria contar? Fiquei decepcionado com O Pianista. Tem uma excelente atuação do Adrien Brody, tem excelentes cenas, tem uma excelente direção do Roman Polanski, mas o resultado final me decepcionou. Assim, eu esperava algo mais interessante, parece que o filme esqueceu de acontecer. O terceiro filme dessa lista é Downsizing, que em português ficou Pequena Grande Vida. Um filme muito interessante, com uma premissa muito bacana, que é: o mundo está superpopulando, então para caber mais gente no mundo, um cientista inventa uma forma de encolher as pessoas, e aí você pode encolher a galera para um tamanho assim minúsculo. Então você pode ter, sei lá, 8 milhões de pessoas vivendo numa bandeja, tá ligado? Daí nessa bandeja eles montam todo um mini universo. É muito louco, para falar a verdade, porque é tudo uma forma de compactar e fazer a galera caber, criando mini mundos artificiais encolhidos, porque aí isso resolveria o problema de superpopulação da Terra. E aí o Matt Damon entra nisso, só que aí ele encontra alguns percalços pelo caminho. Enfim, premissa muito interessante, execução not so much. Tem erros severos de roteiro, de direção. A forma como a história é contada mesmo é muito problemática, o que eu não entendo, porque foi dirigido pelo Alexander Payne, que é um excelente diretor, eu gosto muito dos filmes dele, mas Pequena Grande Vida não tem uma estrutura, tipo, ele comete erros amadores de roteiro, estica o filme demais, cria uma trama completamente maluca, assim, o filme de repente muda completamente os objetivos dele e inventa uma parada tão desnecessária, tão tosca, que eu achei que fosse uma piada, né? E aliás, esse é outro problema, o filme se propõe a ser uma comédia, mas ele não é muito engraçado. Mas o filme no final, ele inventa uma parada tão do nada que eu achei que fosse uma piada, só que na verdade não, é isso mesmo. Então tipo, mano, Downsizing tem problemas seríssimos de escrita e desenvolvimento, por isso é um filme infelizmente ruim. Próximo filme é I'm Thinking of Ending Things, perdão,
a minha amiga Isa que me recomendou esse filme, mas não rolou. Thinking of Ending Things é um filme muito pretensioso, muito arrogante. O filme se acha tão mais inteligente do que ele realmente é. E detalhe, essa própria minha amiga que me recomendou o filme falou que não gostou muito não e que o filme esqueceu de adaptar o livro. Palavras dela, não minha. Pelo que ela me contou do livro, realmente o filme esqueceu que estava adaptando uma história, né? Claro que você tem filmes que pegam um livro de base e criam uma outra parada, nada contra isso. O problema é que em I'm Thinking of Ending Things não funcionou. O filme estabelece uma série de mistérios que não se responde, o filme não se explica, o filme é chato, o filme é entediante, o filme é uma falação tagarela que não acaba mais. Enfim, é um filme assim que se acha muito e entrega pouco. Não. Murder on the Orient Express, a versão de 2017, é claro. Cara, que merda de filme foi esse, cara? Não dá pra entender como é que eles erraram tanta mão nesse filme. Cara, eu não sei se a versão do filme que eu vi foi cortada errado. Porque não é possível. Os erros de edição desse filme, cara. Os diálogos, um interpelando o outro sem ter tempo de você pensar no que acabou de ser dito. As atuações completamente caricatas e teatrais que não conversam umas com as outras. Dois personagens falando como se estivessem simplesmente recitando um poema que eles decoraram quando eram crianças. Não existe reação, não existe química, não existe emoção nenhuma nesse filme. Uma câmera estranha, um diálogo estranho, ações de personagem estranha. O Poirot vira um herói de ação correndo atrás do cara com uma arma. Não, o Poirot, acho que o cara tá com uma arma e o Poirot tem que fugir dos tiros. Que porra é essa, cara? Que filme foi esse? Diálogos toscos, momentos toscos, adaptações estranhas, forçação de barra, um romance que não funciona. Eu detestei. Assassinato para Doreen 2017 foi pavoroso. Destruíram o livro da Agatha Christie, adaptaram da forma mais preguiçosa possível. Fique com a versão de 76. Esse filme é uma merda. O único serviço desse filme foi ter introduzido a Agatha Christie para uma nova geração, porque no restante esse filme não sabe o que está fazendo. After, um filme adolescente que saiu em 2019, se não me engano. Cara, que falar mal de After é meio meme, né? Porque ninguém assiste After esperando um bom filme. E eu sabia que esse filme era muito ruim, mas ele é pior do que eu pensei, cara. É um filme assim que simplesmente é tão ruim. Os diálogos, as atuações, a história não faz sentido algum, cara. Tipo, literalmente, o começo do filme não conversa com o final do filme. O filme, ele simplesmente não tem coerência. O filme, tipo, você não sabe qual é a história que queriam contar com esse filme, porque ele não faz sentido e é muito ruim, cara. After é assim, assista pra dar risada e nada mais. Alexander, um filme épico de 3 horas sobre a vida de Alexandre o Grande, dirigido pelo famosíssimo e talentosíssimo Oliver Stone, que simplesmente não sabia o que estava fazendo esse filme, cara. Esse filme me fez querer chorar, não porque ele é bom, mas porque ele é ruim. Um filme que literalmente não para de falar o tempo todo, não tem uma cena de silêncio nesse filme. O figurino é estranho, as atuações são estranhíssimas e vergonha alheia na potência máxima. A cena de sexo desse filme me fez desconfortável, não porque é uma cena de sexo, eu adoro cenas de sexo, mas porque o Alexandre começa a fazer uns sons de animal. Nossa, cara! Esse filme em momento algum passa uma imagem imponente do Alexandre. Em momento algum você assiste esse filme e respeita qualquer personagem que nele está. Se a intenção desse filme era te fazer se interessar ou admirar pela história grega, pela história de Alexandre, esse filme falha miseravelmente, porque ele falha no aspecto de atuação, no aspecto de direção, no aspecto de roteiro. As cenas de batalha são até bacaninhas, mas são longas demais. O Alexandre é um chorão, o Alexandre é um idiota, todo mundo ao redor dele é idiota. Cara, esse filme é péssimo, é um péssimo filme, não assista Alexandre, pelo amor de Deus.
Michael Clayton, eu não entendo por que as pessoas gostam desse filme. Eu achei ele tão chato, eu achei ele tão sem emoção, eu achei ele tão seco, frio, desinteressante, entediante. Cara, esse filme foi indicado a 6 Oscars. Que as pessoas... Ele foi considerado um dos melhores filmes do ano. E é uma merda, este filme é uma merda, é chato, é esticado sem necessidade, o filme nem é longo, tem 2 horinhas só. O filme tenta vender umas cenas emocionantes que não são nada emocionantes, é cheio de clichê, e são clichês que sequer funcionam, porque clichês são clichês por um motivo, porque eles funcionam e ajudam na história. Nesse filme não. O filme não... Você não se interessa pelos personagens, você não se interessa pela trama, você não liga pra nada que está acontecendo. O filme ele simplesmente não tem pretensão alguma em capturar a sua atenção. E não é proposital, esse que é pior, porque tem filmes que propositadamente se fazem extremamente desinteressantes para afastar a maior parte das pessoas, né? Mas não é o caso desse filme. Esse filme ele quer ser interessante e não consegue. Flower, um filme aí, um coming of age que os gringos chamam, que tinha tudo para ser interessante porque é um filme adolescente com uma classificação alta, né? Então assim, o filme trata de temas pesadíssimos, prostituição, suicídio, abuso sexual, né? É um filme adolescente extremamente pesado, mas que não funciona simplesmente, quer dizer, é um filme que tem erros fundamentais de roteiro e escrita, cara. Assim, esse filme ele quis tomar uma decisão no fim que quando ele tomou eu falei, caralho, a gente tá indo nesse caminho, bora lá. Aí o filme volta atrás e fala, não é bem assim. Mas daí esse voltar atrás deixa o final do filme completamente desconexo. É um filme que assim, ele até vai bem até o 3º ato. Começa o 3º ato, cara, o filme parece que ele quis assim, ele vai tomando umas decisões perigosas e no final ele se arrepende. No final ele volta atrás. Só que esse voltar atrás destrói a linha narrativa e deixa tudo muito estranho. É um filme estranho e é um filme que no geral não funciona. Ele simplesmente não consegue cumprir o que promete, justamente por covardia e também por querer ser muito mais sério. Ele é um filme que queria ser muito mais pesado do que realmente precisava. Tem falhas também mais técnicas, no sentido de que a personagem principal tem um conflito que não é apresentado o suficiente para que a gente se importe, então meio que você tá cagando pra ela. E a personagem principal é uma desgraçada, uma menina má, tipo, má mesmo. E assim, meninas más não ter um protagonista mau não é ruim. Ou porque o filme vai torná-lo um vilão, ou porque o filme vai redimi-lo. E esse filme parece que vai redimir a menina, só que daí ele fala que não precisa redimir ninguém. Enfim, cara, é um filme estranho, é um filme ruim. É um filme ruim. Acho que não é ruim, é fraco. Ele fraqueja demais e se torna dispensável. E o último filme dessa lista é Rememory, que é um filme assim, sabe, coitado, você vê que os caras queriam contar uma história. É um filme com o Peter Dinklage, onde existe um cientista que inventa uma máquina que é capaz de filmar memórias. Então você entra nessa máquina, coloca na cabeça e você consegue acessar uma memória sua exatamente do jeito que ela aconteceu. E isso curaria o Alzheimer, isso resolveria uma série de traumas, enfim. Só que aí o cientista ele morre misteriosamente, ou não. O cientista morre misteriosamente e o Peter Dinklage quer descobrir quem matou o cientista. Assim, esse filme ele tem tantos erros de escrita que se eu fosse listá-los, esse vídeo seria muito mais comprido do que ele já está. E primeiro, o filme ele não sabe apresentar conflito. O filme ele não sabe resolver conflito. O filme não sabe capturar a sua atenção. O filme não sabe ser misterioso. Porque a morte misteriosa do cientista tem tudo, menos mistério. Diálogos estranhos, personagens que do nada tomam uma ação pra depois falar, não, desculpe, não deveria ter dito isso. E fica por isso mesmo, tá ligado? Tipo... Faltaram umas 500 revisões nesse roteiro pro filme começar a funcionar. Porque além dessas falhas crassas, fundamentais e técnicas de roteiro, o filme ele simplesmente é muito clichê, cara. Já tem um monte de filme onde você consegue acessar a memória sua no passado, isso não é novidade. Então o filme não funciona como ficção científica e não funciona como trama de assassinato e não funciona como trama de superação pessoal, que é, na verdade, o melhor aspecto do filme é o conflito pessoal que o personagem do Peter Dinklage tem. É a coisa que mais funciona, mas não funciona muito. Um plot twist até interessantezinho, claro, mas assim, muito clichê no meio desse caminho, e de novo, clichês que não funcionam.
E assim, esse filme seria até interessante analisado, porque os erros que ele comete são assim, é uma aula do que não fazer num roteiro, entende? Essa é a importância de assistir filmes ruins. Para quem curte muito cinema como eu, assistir filme ruim é um exercício importante porque te ensina o que não deve ser feito. Então eu aqui fico esculachando os filmes, mas é importante assisti-los para entender onde e por que eles falharam. Se você for um consumidor apenas casual de cinema, skip esses 10 filmes que eu acabei de listar, porque realmente não valem a pena o seu tempo. Tem tanto filme bom no mundo, não é mesmo? Obrigado por assistir. Algum filme muito ruim que você assistiu recentemente? Deixa aqui nos comentários. Valeu e até a próxima.